Convido os irmãos e irmãs a se colocarem de pé para fazermos a leitura no livro de Gênesis, capítulo 29, verso 31. E logo a seguir, no capítulo seguinte, capítulo 30, leremos os 5 primeiros versos. Gênesis 29, 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Capítulo 30, verso 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Agora, irmãos, no livro de Salmos, o Salmo 139, desculpem, apenas os versos 13 ao verso 16. Salmo 139, versos 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia sequer. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre ética cristã. Tivemos já a oportunidade de considerar várias questões introdutórias e refletir sobre os princípios que devem dirigir e devem nortear o nosso posicionamento como crentes, orientados pela palavra de Deus, no que diz respeito às questões morais, às questões éticas que nos confrontam. E, no momento, estamos estudando casos específicos. Começamos, na verdade, a considerar alguns desses problemas éticos, dessas questões éticas que devem chamar a nossa atenção, com relação às quais nós devemos nos posicionar, e mais do que nos posicionar, devemos, com a graça de Deus, praticar em obediência à sua vontade. Posicionando ainda melhor os irmãos, nós estamos nessa primeira parte dos nossos estudos sobre casos específicos, considerando alguns casos relacionados à concepção humana. Primeiro, consideramos algumas questões relacionadas à contracepção e, no momento, estamos refletindo sobre algumas técnicas de reprodução humana. No domingo passado, consideramos aqui o tema da inseminação artificial.
Hoje, se Deus permitir, consideraremos a questão da gestação por substituição. E, posteriormente, então, refletiremos sobre a fertilização in vitro. Esses três temas, inseminação artificial, gestação por substituição e fertilização in vitro, eles são três técnicas, na realidade, de reprodução humana. E a nossa questão é refletir e pensar até que ponto ou em que sentido essas técnicas, ou algumas delas, podem ser utilizadas, né, pelo crente e estão de acordo com a vontade de Deus, não contrariam a vontade de Deus, e quais e com que motivações essas técnicas, ou algumas delas, contrariam a vontade do Senhor. E depois, então, quando concluímos essa parte, consideraremos a difícil questão, não é? Difícil não no que diz respeito ao nosso posicionamento, mas as questões relacionadas, as questões envolvidas com relação ao aborto. E depois, então, continuaremos com outros temas relacionados a outras áreas da vida humana. Apenas como introdução, para localizar melhor os irmãos, no domingo retrasado, tratamos sobre o tema contracepção. Isto é, a prevenção da concepção de filhos. O uso de métodos, sejam eles artificiais ou não, com o objetivo de evitar a concepção e, assim, evitar a gestação e o nascimento de filhos. Vimos que o ato conjugal é uma bênção de Deus, não apenas para a procriação, como entende e defende a Igreja Católica, mas para a felicidade da raça humana, isso, obviamente, apenas no contexto do casamento. E vimos também que os métodos contraceptivos não abortivos também podem representar bênçãos de Deus quando eles são usados com sabedoria, com prudência, para o bem da família e para a glória de Deus. No domingo passado, e no domingo, acho que passamos 2 domingos tratando desse, não, acho que foi do outro assunto, nós estudamos sobre a questão da inseminação artificial, ou seja, uma das várias técnicas disponíveis para a reprodução, termo melhor, para a procriação ou fertilização humana. E vimos que existem 2 tipos de inseminação artificial. Inseminação artificial pelo cônjuge e inseminação artificial por doador. E concluímos que o primeiro é biblicamente ético, ou seja, a inseminação artificial pelo cônjuge, se usado não como rebeldia contra a vontade de Deus, mas com gratidão a Deus, que nos possibilita meios, recursos para sanar um problema, na realidade, de saúde, não é? Relacionado ao aparelho reprodutor humano, e então poder, com a graça de Deus, assim gerar filhos, ter filhos, com o auxílio da medicina, com o auxílio dessas técnicas. Isso, portanto, com gratidão a Deus por isso. Já o segundo método, a inseminação artificial por doador, concluímos que não é ético, não é biblicamente, não pode ser considerado biblicamente ético, uma vez que ele extrapola a imago Dei, o mandato cultural, viola a exclusividade e a santidade do casamento e encerra implicações morais sérias e graves para todos os envolvidos nesse processo. E estivemos considerando aqui no domingo passado exatamente essas questões. Hoje, meus irmãos, nós vamos considerar outra técnica de reprodução ou procriação humana, a gestação por substituição, vulgarmente chamado de barriga de aluguel ou mãe de aluguel. Trata-se, de fato, no reverso, no inverso
da inseminação artificial por doador. Neste caso, não o sêmen, mas o óvulo e ou o útero são emprestados ou alugados por terceiros para que um casal possa, então, ter filhos. A questão é esta: seria moralmente correto, à luz da Bíblia, fazer uso dessa técnica quando a mulher não pode engravidar e gerar seus próprios filhos? Seria eticamente aceitável, correto, moralmente correto da parte, do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico, um casal crente fazer uso dessa técnica médica, científica, para então poder ter um filho? Essa questão que, com a graça de Deus, nós vamos procurar responder nesta manhã. Primeiro, como definir, não é? Uma definição de gestação por aluguel, ou barriga de aluguel, ou mãe de aluguel, como vulgarmente essa técnica é conhecida. Trata-se de um acordo no qual uma mulher assume uma gravidez no lugar de outra mulher, a qual não pode ou não quer assumir essa gravidez, mas ainda assim deseja ter filhos. Os irmãos estão certamente familiarizados com esse tipo de procedimento. Podemos dizer que há basicamente dois tipos de gestação por substituição ou mãe de aluguel. Uma chamada de parcial, quando a mãe de aluguel é também a mãe biológica do bebê, fazendo uso da inseminação artificial. Ou seja, neste caso, o sêmen, uma terceira pessoa, uma mãe de aluguel, inseminada artificialmente com o sêmen do marido de um casal que deseja utilizar-se dessa técnica, e então ela vai gerar um filho, não para ela, mas para o casal que contratou, vamos dizer assim, o seu serviço, ou esse procedimento médico. É parcial porque, na realidade, ela não está apenas alugando o seu útero para uma gestação, mas ela está alugando, está cedendo, está doando o seu próprio óvulo. Ela vai ser a mãe biológica da criança gerada e não apenas uma mãe de aluguel. O segundo caso, chamado de gestação ou gravidez por substituição completa, quando a mãe de aluguel não é a mãe biológica, mas teve implantado no seu útero um óvulo de outra mulher fecundado em laboratório. É uma técnica que nós já vamos considerar aqui na próxima semana. Na próxima semana não. Na realidade, nas 2 próximas semanas, irmãos, eu vou estar viajando. Eu vou visitar os filhos e conhecer a netinha mais nova, né? Então, eu vou passando, nas próximas 2 semanas eu não estarei, vou dar continuidade aos estudos apenas daqui a 2 semanas. Mas, e aí então nós vamos considerar essa questão da fertilização in vitro. Mas, nesse caso da mãe de aluguel completa, o próprio óvulo, vamos dizer, aqui está um casal, quer ter filhos, a esposa pode ovular, mas não pode dar avante a essa gestação, dar continuidade a uma gestação, não poderia ter filho, por razões variadas.
Então, é possível extrair um óvulo, ou alguns óvulos, né, dela mesma, e inserir no útero de uma outra mulher, a mãe de aluguel, e essa mãe de aluguel, depois de fecundado, é claro, esse óvulo ser fecundado com sêmen do seu próprio marido, isso em laboratório, essa técnica de fertilização in vitro, e depois então, já o óvulo fecundado seria implantado no útero de uma mãe de aluguel, que gestaria esta criança, esse óvulo já fecundado, até o seu nascimento, e quando nascesse só faria entregar para o casal que assim contratou o serviço. Mas na realidade, meus irmãos, há várias opções disponíveis, e não apenas essas duas principais. Uma clínica que presta esse tipo de serviços nos Estados Unidos anuncia na internet nada menos do que 5 opções disponíveis relacionadas com essa técnica de mãe de aluguel, misturando com as outras técnicas. A inseminação artificial, a gestação por substituição por meio de inseminação artificial. A mãe de aluguel é inseminada artificialmente com o esperma do marido do casal, e a criança, então, é geneticamente filha do marido e da mãe do aluguel, caso que eu mencionei, caso parcial. A fertilização, a gestação por substituição, utilizando-se da fertilização in vitro e de transferência de embrião. Neste caso, diz lá o site dessa clínica, um óvulo é extraído da esposa, do casal, fertilizado in vitro com o esperma do marido, e o embrião implantado na mãe de aluguel. Nesse caso, a criança não é geneticamente filha da mãe de aluguel, e sim do casal. O caso que eu mencionei, total. Mas as outras possibilidades, por exemplo, utilizando-se da fertilização in vitro com óvulo doado. Um óvulo doado por uma outra mulher é fertilizado in vitro com esperma do marido do casal que contrata o serviço, e o embrião, então, é transferido para uma outra pessoa, uma mãe de aluguel, e a criança, então, é geneticamente filha do marido de uma doadora, do marido e de uma doadora, e não é ligado nem à esposa nem à mãe de aluguel. Vejam só. Aí, neste caso, a gente pergunta, afinal, quem é a mãe da criança? A que doou o óvulo, a que gestou, ou a que vai criar a criança, que é filha do seu marido, na realidade, e da doadora de óvulo que doou para a mãe de aluguel gestasse o filho para aquela que contratou. Isso é realidade, isso é feito. A quarta opção, diz lá o site dessa clínica nos Estados Unidos, utiliza a inseminação artificial por doador, ou seja, vejam só, a mãe de aluguel é inseminada artificialmente com esperma de um doador, visto que tanto o marido como a esposa são inférteis. E então a criança é geneticamente filha do doador e da mãe de aluguel, e não é ligada nem ao marido, nem à esposa. Não é filha biológica nem do marido, nem da esposa. Ou seja, alguém doa o sêmen, há muitos bancos de doação de sêmen, e então contrata-se uma mãe de aluguel, uma vez que nem a mãe, o marido e a mulher, ambos são inférteis, e então ela vai gestar a criança, e depois a criança vai ser, vamos dizer, adotada pelo casal. Nem o pai, nem o marido, nem a mulher são, na realidade, os pais biológicos do casal. E ainda uma quinta possibilidade, na propaganda do site dessa clínica lá nos Estados Unidos, utilizando-se o óvulo doado e fertilização in vitro. Uma doadora doa um ou mais óvulos, os quais são fertilizados artificialmente com o esperma do marido,
e o embrião, então, é transferido para o útero da sua própria esposa. Nesse caso, a própria esposa, nem pode dizer que é mãe de aluguel, né? Porque vai ser a própria esposa que vai gerar. Só que o óvulo não é seu, mas é de uma doadora. E o embrião é então transferido para o útero da sua esposa. A criança é geneticamente filha da doadora e do marido. Neste caso, a esposa é quem passa a ser a mãe de aluguel do óvulo de uma doadora fertilizado in vitro com o sêmen do marido. Eu fiz questão de traduzir e colocar essas opções para os irmãos perceberem a confusão mesmo que até onde a gente pode chegar com esse recurso, né, médico, com essas técnicas, né, envolvendo a fertilização in vitro, que nós ainda vamos considerar, e envolvendo essa técnica de gestar, de implantar um óvulo fertilizado no útero de uma outra pessoa, ou inseminar uma outra pessoa que vai gestar aquela criança e depois então a criança vai ser criada pelo casal que então requereu esses serviços médicos e então tentou com o propósito de ter um filho, por razões variadas. E quais são essas razões? O que leva, na realidade, uma pessoa ou um casal a contratar esse serviço e o que leva uma mulher a oferecer o serviço de gestar uma criança para uma outra pessoa. Segundo as pesquisas médicas que eu andei pesquisando, com relação à contratante, ou seja, a pessoa que demanda, né, esse tipo de serviço, a principal causa é médica, de natureza médica, né? Ou por problemas congênitos, o casal, a esposa não pode na realidade engravidar ou conceber, por um problema congênito, ou então porque foi submetido a uma esterectomia e agora não poderia gerar filhos, ou então porque uma gravidez poderia, por razões médicas, colocar em risco a vida da mulher. Então, nesse caso, as razões são razoáveis, né? São problemas mesmo que a mulher enfrentaria e então demandaria esse tipo de serviço com o propósito de ter um filho. O propósito é bom, né? A Bíblia nos ordena multiplicar. Então, o desejo de ter um filho é normal, é saudável. Mas, evidentemente, que há limites para isso. Outras procuram esse serviço por razões pessoais, como profissionais ou estéticas. Há mulheres que não querem interromper a sua carreira, não podem interromper a sua profissão com uma gravidez. E então, elas preferem que outra mulher engravide por ela, a fim de que ela não tenha a sua atividade profissional interrompida ou prejudicada por uma gravidez. Ou ainda por razão estética, não é? Não quer engravidar e ver a barriga crescendo, depois ter que passar pelo processo necessário para depois voltar à silhueta anterior. Então, algumas buscam esse serviço por essas razões profissionais ou razões estéticas. Obviamente, razões bem menos razoáveis do que as razões médicas. E ainda o serviço é buscado por homens solteiros que querem ter um filho, mas não querem casar. Ou no caso de homossexuais. Eu mencionei aqui o caso de Elton John, né, que queria um filho com seu parceiro lá, não sei quantos anos, e então buscou uma clínica para ter um filho, obviamente, sem manter relação sexual com uma mulher. Vejam só, então, esse também é um motivo que leva pessoas
a contratarem esse serviço. Com relação à contratada, ou à mulher que se oferece para gestar um filho de uma outra pessoa, segundo as pesquisas, são as razões que as levam a isso são as seguintes. Primeiro, a grande maioria, por dinheiro, ou seja, elas são pagas por esse serviço. $20 mil, $30 mil, $50 mil, sabe lá. E então, elas se prestam exatamente por motivação financeira, por dinheiro. Uma pesquisa diz que 90% das mulheres que oferecem esse tipo de serviço o fazem em busca por motivo financeiro. Outras, dizem as pesquisas, buscam esse tipo de tratamento médico, de solução médica para engravidar ou para ter um filho, por razão psicológica, compensação por aborto ou abandono de filho, ou outras razões. Ou seja, são mulheres que no passado abortaram, se sentem culpadas por isso, e com razão, ou então doaram o filho, se desvencilharam do filho, e por razões psicológicas desejam como que compensar aquilo que elas fizeram no passado. E aí se oferecem não por dinheiro, mas para gestar, como que para solucionar esse problema psicológico que elas enfrentam, de culpa, em razão de terem um dia abortado ou doado uma criança, doado um filho. Outras ainda buscam esse serviço porque desejam engravidar sendo solteiras. Não é? Mesmo que não tenham filho seu, mas elas querem engravidar, querem sentir essa sensação de ter um filho, de gestar um filho, e então se oferecem para esse tipo de serviço. E, evidentemente, outras ainda buscam, se oferecem para esse serviço, para esse tipo de coisa, por altruísmo, né? Porque para ajudar alguém, ou um parente chegado, uma irmã, para gerar um filho para uma outra irmã, porque ela não tem possibilidade de ter filhos, né? Ou então uma pessoa amiga, muito amiga, e então tem que ser muito amiga mesmo, né? Para fazer isso, e ter um parente chegado mesmo, para se oferecer, para gestar uma criança durante 9 meses, e depois dar à luz essa criança, e então passar essa criança para um outro casal. Irmão, lemos aqui algumas passagens bíblicas, vamos relembrar algumas partes delas e mais alguns outros textos, que de alguma maneira estão relacionadas ao nosso assunto. Gênesis 16, nós lemos o caso de Sarai, antes de ter seu nome mudado para Sara, e a sua serva Agar. Lemos lá em Gênesis 16 que Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Até onde eu sei, esse era um procedimento relativamente normal. Mulheres que tinham servas no passado, que não podiam ter filhos, lá, pelo menos no ambiente judaico, não era normal que eles fizessem uso, entre aspas, dessa técnica, não artificial, mas de maneira natural, e de tal maneira que a sua serva gerasse um filho que ela então tomaria para ser o seu filho, uma vez que não podia gerar filho. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Ele a possuiu, ou seja, a Agar, e ela concebeu. Vendo ela que havia, ou seja, Agar, que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai então humilhou Agar, e Agar fugiu da sua presença. Então, um anjo do Senhor apareceu a Agar no deserto e lhe disse: volta para sua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência,
de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhes ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. O texto é muito claro, os irmãos conhecem certamente a história. Abraão e Sarai tinham a promessa de que Deus lhe daria um filho. Mas o tempo passou, eles já estavam ali há 10 anos na Terra Prometida, Abraão já estava lá com seus 80 anos de idade, e então Sara se impacientou e, por causa da sua incredulidade na promessa de Deus, ela então resolveu a situação do seu próprio modo. Já que ela não tinha filhos, os anos passavam, então ela emprestou a Agar, sua serva, para que Abraão tivesse relação com ela, lhe gerasse um filho, e ela pudesse então ter esse filho dessa maneira então, desse modo então. E aí quando Agar se viu grávida, ela começou a desprezar a Sarai, a sua senhora, porque ela engravidou e Sarai não, e Sarai então ficou zangada, chateada, se queixou com Abraão, e Abraão disse então, faça o que quiser com ela. E ela fez, ou seja, ela humilhou, a Bíblia não entra em detalhes, de tal maneira que Sarai teve que fugir. Mas ainda assim Deus foi gracioso com ela e lhe prometeu uma descendência. Aí começa o grande conflito entre o povo de Israel e o povo árabe, porque os árabes são esses jumentos selvagens, cuja mão é contra todos e cuja mão de todos é contra eles. E até hoje permanece essa querela que começou lá na alcova de Abraão e Sarai. Já em Gênesis 29 e 30, nós temos outro caso bem semelhante, agora envolvendo Lia e Raquel. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Os irmãos conhecem bem a história, não é? Jacó se apaixonou por Raquel, filha de Labão, um homem muito sabido no sentido negativo, né? Astuto. Tá bom, então você quer casar com a minha filha, 7 anos de trabalho, e aí você leva Raquel. E Jacó trabalhou duro ali 7 anos para Labão, e Labão enganou Jacó. Na hora de dar a filha, ao invés de dar Raquel, deu Lia, que era mais velha. E disse com o argumento de que na sua terra ali era assim que se fazia. Primeiro tinha que casar a mais velha e depois então a outra. Mas para casar com a outra tinha que trabalhar mais 7 anos. E foi então, como os irmãos conhecem bem, que acabou Jacó tendo as 2 mulheres, Lia e Raquel. Mas ele gostava mesmo, era de Raquel. E então no capítulo 30, versos 1, assim, diz o texto então no versículo 31 que, apesar de Jacó gostar mesmo mais de Raquel, Raquel era estéril, não lhe dava filhos, enquanto que Lia não era estéril. Então, a partir do capítulo 30, nós lemos que, vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, como era até relativamente costume na época, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo, por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu, Bila concebeu e deu à luz
a um filho. Gênesis 30, versos 22 a 24, na continuação da história. Lembrou-se Deus de Raquel, ou depois, posteriormente a isso, ouvia e então a fez fecunda. Ela se apressou, se agoniou, né? Não precisava nada daquilo. Deus iria fazê-la fecunda no seu tempo. Ele estava testando, provando, como sempre Deus nos faz. E lhe chamou José, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho. Depois ainda desejou e quis ter outro filho, mas parece que aí já foi além do que devia. Porque posteriormente, no capítulo 35, versos 16 a 18, nós vamos ler. Partiram, isto é, Jacó e sua família, de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, ou seja, Raquel, ao dar à luz a esse outro filho, deu-lhe o nome de Benoni, filho da minha tristeza, ou das minhas dores. Mas seu pai lhe chamou de Benjamim. Às vezes é melhor a gente se contentar com aquilo que Deus nos quer dar, do que querer ir mais, do que querer ir além. E aí as consequências não foram boas para Raquel. Antes ela tivesse se dado por satisfeita com o filho que Deus já havia lhe dado. Salmo 139, versos 13 a 16. Tu formaste o meu interior, diz o salmista, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. As palavras do salmista, no Salmo 139, ressaltam bem a soberania de Deus no que diz respeito a essa área de nos formar no ventre da nossa mãe, de então permitir a concepção, que é alguma coisa que está dentro da sua soberania, e então virmos a nascer. É alguma coisa que encantava o salmista e o maravilhava, como Deus o havia tecido na sua soberania e o havia permitido ali a concepção e a gestação, e como toda a sua vida, tudo que estava acontecendo com relação a ele, estava dentro dos planos eternos de Deus, ali determinados, quando nenhum dos seus dias havia sequer. Meus irmãos, quais são os problemas éticos relacionados a essa técnica de procriação humana, a gestação por substituição, ou a barriga de aluguel, ou a mãe de aluguel? Podemos identificar alguns problemas éticos gerais, até independentemente do ponto de vista bíblico, mas do ponto de vista geral. Alguns problemas legais, por exemplo, quem são os pais? Quais os deveres e direitos da mãe de aluguel para com a criança? Quais os direitos e deveres do filho para com a mãe de aluguel? Até onde eu sei, a legislação ainda é um tanto quanto incerta com relação a várias questões legais envolvidas nessa situação. Veja só, o óvulo pode ser de uma mulher, o sêmen de uma outra pessoa, outro homem, são gerados por uma outra mulher, uma mãe de aluguel, que depois, então, a criança vai ser tida ou adotada e criada pelo um outro casal. Irmãos, que confusão, até do ponto de vista legal mesmo, né? Afinal de contas, quem são os pais? Quando houver algum tipo de responsabilização, quem será responsabilizado? Quais são os deveres e direitos da mãe de aluguel?
Há um caso muito famoso nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, em que uma mãe de aluguel foi contratada legalmente, contrato e tudo, para gerar e para gestar a filha, era uma filha, parece, de um outro casal, só que naturalmente, pelos sentimentos mais do que naturais daquela mãe, ali gestando uma criança durante 9 meses, ela se apegou tanto à criança que quando chegou no final, ela disse, não, eu não vou entregar, não. E foi para a justiça. E aí houve o caso rodou lá, foi julgado, se não me falha a memória, em New Jersey, lá perto de Nova York. E aí então a corte acabou dando direito, né, ao casal que tinha contratado, porque havia um contrato, mas permitiu que ela visse a criança, acompanhasse a criança e assim por diante. Mas quer dizer, é um caso muito sério, muito grave. Quais os direitos e deveres do filho para com a mãe de aluguel? Né? Eu fiquei imaginando um menino desse virando um Bill Gates na vida. Né? Aí as mães todas quererem aí uma parte do direito da herança do filho rico, né? Mas se fosse problemático, meu não é, foi dela que o óvulo é dela, o útero é dela, não foi ela que criou. A gente pode imaginar esses problemas legais envolvidos nessa questão toda. Também um problema, eu não sei como chamar, porque aqui comercial não é muito bom, mas, sei lá, humano até. Porque o aluguel do útero equivaleria, eu diria, à venda de pessoas e de órgãos humanos, ou do próprio corpo humano, à prostituição. Ninguém considera ético a venda de órgãos humanos. Né? Não se considera ético o tráfico de seres humanos. Não se considera ético a prostituição, a venda do corpo. Uma mulher vendeu o seu corpo. Mas vai se considerar ético o aluguel de um útero? Uma mulher, por motivação comercial, financeira, alugar o seu corpo, no sentido de alugar o seu ventre, alugar o seu útero, no caso de que a grande maioria, quando a contratada faz isso por motivo financeiro. E também, irmãos, problemas éticos de natureza psicológica, para todos, envolvendo todos aqueles envolvidos ali. A mãe de aluguel, que como no caso que eu ilustrei, se apega naturalmente à criança, como gestar uma criança no seu ventre 9 meses, na maioria das vezes, filho dela, porque por meio de inseminação artificial, apenas com o sêmen lá do marido de um casal que contratou o serviço, e depois então ter o bebê e simplesmente entregar o bebê. Quer dizer, que problemas psicológicos uma mãe dessa pode ter. Também com relação à mãe funcional, que sabe que o filho não é seu e que, na verdade, foi gerado pelo sêmen do seu marido, mas de uma outra mulher, e que ela vai estar aqui com a criança e que tipo de sentimento essa pessoa poderá ter. Com relação ao pai também, relação afetiva com a mãe de aluguel, que afinal de contas é a mãe biológica do seu filho, ele poderá ter confusão aí no que diz respeito a essa questão, e com relação aos próprios filhos, que ou serão enganados, como muitas vezes acontece, né? Às vezes acontece, e aí entra a mentira e todas as consequências que a mentira traz, ou se, quando não são enganados, até crise mesmo de identidade, tudo, afinal de contas, quem é minha mãe? A minha mãe, a biológica que me teve, e teve o serviço contratado, e que me gerou, e que é minha mãe biológica, ou a minha mãe que está me criando aqui, que contratou esse serviço. Ou no caso ainda, quando a doação, vejam só, as coisas absurdas podem acontecer. Um sêmen doado de um terceiro por um
um óvulo doado de uma outra mulher, sendo gerado por uma mãe de aluguel, e depois, então, a criança doada para um casal, como é que fica uma criança, um filho, no meio, sabendo de toda essa condição, de toda essa situação? Afinal de contas, quem é seu pai, quem é sua mãe, como ele deve agir, como ele deve se relacionar. E todos nós sabemos da importância desses sentimentos que unem pais e filhos, marido e mulher, esposa e marido, e assim por diante. Mas também, irmãos, podemos identificar problemas éticos sérios com relação a essa técnica médica. Primeiro, de natureza conjugal. Essa técnica, ao nosso ver, transgride a exclusividade e a santidade do relacionamento conjugal como uma instituição divina envolvendo apenas um homem e uma mulher. Deus criou Adão, depois da sua costela, criou Eva e ordenou que largasse homem, pai e mãe, se unisse à sua mulher e gerasse filhos, irmãos. E esse tipo de coisa faz com que outras pessoas intervenham biologicamente no casamento e, portanto, transgride a exclusividade do casamento, dessa relação conjugal entre marido e mulher. Mais uma vez, assim como dissemos no que diz respeito à inseminação artificial por doador, é válido aqui também. É quase um adultério biológico, né? Um adultério virtual, uma vez que o filho ali daquele casal terá sido o produto do sêmen do marido com o óvulo de uma terceira pessoa estranha ao casal, de uma outra mulher. Também é um problema, não parece ético do ponto de vista familiar, porque confunde os laços familiares ordenados por Deus entre marido e mulher, entre pais e filhos e irmãos. Isso gera uma confusão tremenda. Por isso eu fiz questão de mencionar todos aqueles métodos oferecidos em clínicas, não é? Para ver o tipo de confusão que gera. Do ponto de vista bíblico, a família é a célula principal da sociedade, sabe? Deus, a aliança de Deus não é individual com pessoas, mas é com família. Nós já tivemos oportunidade de considerar tantas vezes. É por isso que nós batizamos menores, filhos de pais crentes. E essas coisas confundem completamente a relação familiar. Quem é o pai, quem é a mãe, afinal de contas, a relação do marido com a esposa, mas tem uma terceira pessoa envolvida que gerou o filho, e do ponto de vista bíblico, isso só faz confundir essa instituição santa, divina, de Deus. Foi Deus quem inventou a família, foi Ele quem a criou. E assim como no casamento não nos cabe inventar, no que diz respeito à família, nós não podemos inventar a esse ponto de... Uma coisa é fazer uso de um tratamento médico para resolver um problema, mas quando já começa a envolver, aí já extrapolou o limite da legitimidade do uso dessas técnicas médicas. E também maternal, ou seja, viola a dignidade da maternidade. A mãe de aluguel se torna como uma mera incubadora. Ela tem que reprimir o sentimento, o carinho maternal para com o bebê. Isso é uma violação à própria dignidade da maternidade. A maternidade é uma coisa, vamos dizer assim, santa. A relação da mãe com seu filho, ter o seu filho, e transformar isso num produto à venda, ou ainda que não seja à venda, transformar o útero materno apenas numa incubadora humana, parece violar o ensino bíblico, ou parece não, certamente viola o ensino bíblico sobre a maternidade. Além disso, irmãos, com relação à soberania de Deus, chegar até esse ponto para gerar a luz, desconsidera a verdade bíblica de que Deus é quem abre e fecha o ventre materno. Isso não quer dizer que não
podemos fazer uso de medicina na concepção, na gestação e no nascimento. Já tenho dito isso aqui em outras vezes. Nós concluímos, por exemplo, que a inseminação artificial pelo próprio cônjuge é uma técnica legítima e válida e pode ser utilizada assim pelos casais que têm um problema, dificuldade nessa área. Mas não se pode desconsiderar o fato que Deus é soberano nessa questão de uma maneira muito especial. Nós citamos 2 casos aqui, mas eu poderia citar vários casos em que a maternidade é diretamente atribuída a Deus. Ele abre o ventre e fecha o ventre. E às vezes, apenas temporariamente. E como temos visto na Bíblia, as pessoas buscando a Deus e orando e suplicando graça para que lhe conceda filho, e elas concedem filho. Eu conheço o caso de um irmão muito querido meu, que tinha problema nessa área, e então orou e pediu graça da parte de Deus. Então, eram considerados absolutamente ele, o casal, com a possibilidade de ter filhos, e pela graça de Deus, Deus abriu o ventre, na linguagem bíblica, né? E eles puderam ter 1, 2, 3, 4 filhos, pela graça de Deus. Veja o que eu estou dizendo. Eu não estou sugerindo aqui que, em hipótese alguma, nós não podemos utilizar de recursos médicos para conceber, para engravidar, ou para aumentar a fertilidade do marido ou da mulher, e utilizando os recursos médicos que a medicina oferece. Mas há limites para isso. E parece que essa técnica extrapola completamente esses limites. Além disso, irmãos, quando a procriação transgride a exclusividade do relacionamento conjugal, confunde os laços familiares, como vimos, e viola a dignidade da maternidade, penso eu que é melhor orar a Deus do que ter um filho de qualquer jeito, como Sara. O resultado foi só contenda, foi só confusão, foi só problema, até hoje. Ou como Raquel, que também acabou vindo a falecer, né? Exatamente em virtude dessa questão. Aquela expressão de Raquel, me dá um filho, então eu morrerei, mostra como ela julgava que a maternidade era um direito seu e não alguma coisa que estava dentro da soberania de Deus. E ela então fez com que tivesse, assim como Sarai, da mesma maneira. Objeções, irmãos. 2 objeções são levantadas aqui, 2 argumentos são levantados em defesa do uso dessas técnicas. Um dentro da ética geral e um dentro da ética bíblica. Dentro da ética geral, o argumento é que a gestação por aluguel equivaleria à doação de filho de outra pessoa. Então, esses argumentos todos que a gente está mencionando aqui não são válidos. Porque quando, por exemplo, um casal adota uma criança, aí tem toda essa confusão, tem tudo isso que a gente está falando aqui, praticamente acaba estando envolvido. Então, esse é um argumento utilizado em favor da gestação por substituição ou da mãe de aluguel. Nossa resposta é que não se compara uma coisa com a outra. A adoção não provoca a separação de filhos dos pais, de filhos dos pais, mas procura atenuar ou mitigar uma situação já existente. É completamente diferente. A adoção é um ato de resgate, de salvamento de crianças que já se encontram nessa situação, separada dos pais, desfavorável e mesmo de risco, provendo-lhes uma família, um lar. A situação está lá, a criança está abandonada, ela não tem um lar, e então um casal vai e adota. Ela não é filha de um e não do outro, não fez uso de uma mãe de aluguel, nem nada disso, apenas é uma operação de salvação, né? de resgate, uma atitude de resgate da criança perfeitamente, muito boa, perfeitamente ética e recomendada à luz da Bíblia. Já a gestação de aluguel, pelo contrário, põe no mundo deliberadamente crianças que viverão afastadas da mãe ou ambos os pais biológicos. São coisas completamente diferentes e, portanto, a adoção não pode justificar essa técnica médica da barriga de aluguel. E com relação à ética bíblica,
o argumento que se usa são exatamente os argumentos de Sara, vejam só, e Raquel. O argumento é, ora, Sara não teve filhos por meio de uma outra pessoa? O seu marido fecundando, não artificialmente, mas naturalmente outra pessoa? O mesmo não aconteceu com Raquel, com relação a Bila, a sua serva? Então, é isso. Ora, acontece que a Bíblia não aprova esses atos. A Bíblia não aprova tudo aquilo que está registrado na Bíblia, irmãos. Né? Aí nós temos atos de Satanás registrados na Bíblia. A Bíblia não aprova Satanás tentando Jesus, porque a Bíblia relata que Satanás tentou Jesus. A Bíblia não aprova adultério, porque a Bíblia narra casos de adultério. A Bíblia narra esses casos, mas não os aprova. E o contexto deixa absolutamente claro que esses atos foram atos contrários à vontade de Deus. Com relação a Sara e Agar, o contexto mostra que foi fraqueza de Sara e Abraão. E os resultados foram contenda, inveja, abandono, oposição e a oposição árabe contra a família da aliança, até hoje. O problema é que não se resolve de jeito nenhum. Quer dizer, o próprio contexto deixa claro que aquele não foi um ato sábio, não é? Mas foi uma tolice, mais do que tolice, foi uma insensatez, mais do que uma insensatez, foi incredulidade, impaciência da parte de Sara e da parte de Abraão. E a mesma coisa com relação a Raquel e Bila. O contexto indica que foi rebeldia de Raquel, dá-me um filho ou morro, ou morrerei, como se fosse um direito seu. E também inveja de Lia, a quem Deus tornou fértil. Resultados, também contenda, porfia, etc., como é o caso que nós vemos ali. Lia depois de ter dado filhos a Jacó, ela também vai tomar uma serva sua para poder dar mais filhos, quer dizer, uma porfia entre uma e outra para ver quem tinha mais filhos. Esse é o caso de Raquel e de Lia. E isso não é um contexto favorável. Que tolice utilizar esses exemplos que, na verdade, são contrários, são negativos, para defender o uso dessa técnica médica, que, ao nosso ver, contraria a vontade de Deus, o plano de Deus, de vários pontos de vista, da mãe de aluguel ou da barriga de aluguel. Conclusão, meus irmãos. Deus é soberano, inclusive sobre a procriação. A Bíblia... Rodrigo, você me faz um favor? Aquela garrafinha ali. Ela não quer mais... Retomando, irmão. Deus é soberano, inclusive sobre a procriação. A Bíblia ensina claramente que é Ele quem abre e fecha o ventre materno, como os de Sara, Raquel e Lia. Isso não significa que não podemos fazer uso da medicina na concepção, na gestação e com vistas ao nascimento mesmo da criança, como é o caso da cesariana. Mas esses usos têm limites. Nossa conclusão, portanto, é que a gestação por substituição ou mãe de aluguel é moralmente condenável, pelas mesmas razões que a inseminação artificial por doador, porque envolve a doação, só que agora a doação de útero ou de óvulo. E ainda mais, quando a procriação transgride a exclusividade e a santidade do relacionamento conjugal, confunde os laços familiares, e viola a dignidade da maternidade, é melhor orar a Deus do que se rebelar contra a sua vontade e ter um filho de qualquer jeito, como Sara e Raquel. Se ainda assim, irmãos e irmãs, na sua soberana e graciosa providência, Deus não permitir a concepção, é melhor dizer como Jesus, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tem vezes que nós temos que dizer isso. Nós oramos a Deus como Jesus, podemos dizer,
passa de mim esse cálice, ou então suplicar que ele faça a nossa vontade. Mas no final das contas, nós temos que ter a sensatez e o temor a Deus de poder dizer, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres, ou faça-se a tua vontade. Nesse caso, irmãos e irmãs, é melhor pensar na adoção, ou então na assistência a crianças necessitadas de recursos financeiros, de educação, de instrução, carinho e principalmente do Evangelho. Há muita coisa que um casal crente que não pode ter filhos, mesmo apesar dos tratamentos legítimos, adequados, e da oração a Deus. Então há muitas coisas que um casal pode fazer para o bem de tantas crianças no nosso país que estão aí abandonadas, carentes de recursos financeiros, de educação, de instrução, de carinho e principalmente carentes do Evangelho. E não é difícil encontrar meios de um casal crente se realizar mesmo nessa área, cooperando e ajudando e auxiliando outros nesse sentido. Ou então, se dedicar mais à promoção do reino de Deus no mundo, como Paulo fez, os irmãos lembram, que ele sequer tinha, mulher tinha, não é? E então se consagrou inteiramente à proclamação do Evangelho. Ora, se é possível um homem nem casar para se consagrar à proclamação do Evangelho, um casal mais fácil ainda, pelo menos tem um ao outro, não é? Mesmo que sem filhos, se não for essa a vontade de Deus, poderá então servir a Deus e se consagrar o tempo que eles dedicariam à criação de filhos, dedicar esse tempo à promoção do reino. Deus certamente honrará casais que se consagram a Ele, à igreja e à promoção do seu reino e glória nas suas vocações. E quero terminar citando o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, inclusive com relação a esse propósito de procriação. Fazei tudo para a glória de Deus. Se não for possível fazer para a glória de Deus, consoante a sua vontade, então, melhor dizer, seja feita a tua vontade e não a minha. Que Deus nos abençoe.